Que a paz e a graça do Senhor seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Mas antes vamos fazer uma oração para pedir ao Senhor a sua sabedoria. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença estamos Teus filhos, para te rogar, Senhor, a Tua sabedoria, para que ao estudar a Tua palavra, nós possamos compreendê-la não como nós queremos, mas sim como Tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da nossa lição hoje é A Glória de Deus. A Glória de Deus é o título da nossa lição e vamos ler o nosso parágrafo de introdução que diz: quem é este Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória, segundo Salmo 24, versículo 10. Estas visões da glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus, devem ser desejadas pelos seus filhos. Necessitamos conservar constantemente diante de nós este quadro das coisas invisíveis. E assim, é assim que nos tornaremos aptos para atribuir um justo valor às coisas da eternidade e às do tempo. É assim que empregaremos nossas faculdades, influenciando os outros para uma vida mais santa. Vamos entrar para a nossa primeira pergunta de hoje. Lembremos que o título da nossa lição é A Glória de Deus. O versículo nos dizia: quem é este Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. E a nossa primeira pergunta nos diz: resuma por tuas próprias palavras o que Ezequiel viu na visão. Então, nós vamos ver hoje que o profeta Ezequiel, agora estamos com o profeta Ezequiel. No semestre passado estávamos estudando o profeta Jeremias, agora é o profeta Ezequiel. Ele viu uma visão. Qual foi essa visão? O que ele viu na visão? Essa é praticamente a nossa pergunta. E vamos então ler o versículo que se encontra no capítulo 1 do livro de Ezequiel, desde o versículo 4 até o versículo 14. Nos diz assim: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas para cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes,
e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Vamos ler logo também o nosso parágrafo que está no Espírito de Profecia, o qual vai nos aclarar e vamos responder de vez a pergunta depois da leitura. Nos diz assim o parágrafo: a mão de Deus aparece na visão de Ezequiel sob as asas dos querubins. Isso ensina a seus servos que é o poder divino que lhes dá sucesso e que ele cooperará com eles se rejeitarem a iniquidade e purificarem seus corações e vidas. Os mensageiros celestiais que Ezequiel viu como uma luz brilhante movendo-se entre os seres viventes com a velocidade do relâmpago, representam a rapidez com que esta obra finalmente avançará para a conclusão. Aquele que não dormita, que está continuamente trabalhando para realizar seus propósitos, pode levar avante sua grande obra harmoniosamente. O que para mentes limitadas parece emaranhado e complicado, a mão do Senhor pode manter em perfeita ordem. Ele pode inventar maneiras e meios para frustrar os propósitos de conselheiros ímpios e daqueles que tramam o mal. Então vamos agora sim para a resposta da nossa pergunta. Na verdade é um comando. Nos diz assim: resuma por tuas próprias palavras o que Ezequiel viu na visão. Então, se nós vamos analisar o que disse o versículo, ele disse que Ezequiel viu na visão 4 seres viventes. Só que estes seres viventes, eles tinham cada um 4 rostos e cada um tinha 4 asas, neste capítulo 1 do livro de Ezequiel. Um rosto era rosto de homem, o outro rosto era um de boi, o outro rosto do outro lado era de leão e tinha também rosto de águia. Também tinham 4 asas, diz que com duas era uma junta da outra, me imagino que era para voar essas duas, e com 2 asas eles cobriam o corpo. Olha, aqui eu vejo, em resumo é isso, e outra coisa que via era que eles eram luzentes, né? Era brilhante, era resplandecente, ali diz como de fogo, né? Ali então, e como relâmpago, como é que é um relâmpago? É brilhante, também a velocidade com que eles andavam, com que eles iam e voltavam, era como a velocidade de um relâmpago, então é muito rápido. Agora, quais são as lições que aprendemos para nós disto? Logicamente, eu entendo que tudo isso é simbólico, nos mostra como o mundo espiritual trabalha. Nós não vemos, mas o mundo espiritual ele trabalha a favor de nós, os seres humanos. E ali no parágrafo eu vi algumas lições que acho muito interessante, porque na visão também diz que tinha como mãos de homem embaixo das asas. E ali o nosso parágrafo diz que na visão essas mãos ensinam que é o poder divino que lhes dá sucesso e que ele cooperará com aqueles que rejeitarem a iniquidade e purificarem seus corações e vidas. Então é a mão de Deus que nos guia. No caso de nós entregarmos nosso coração a Deus, não é isso maravilhoso? Que se nós entregarmos nosso coração a Jesus, se nós, como diz aqui, purificarmos, né? Rejeitarmos a iniquidade e purificarmos os nossos corações e as nossas vidas, na realidade não é nós que purificamos, é o Senhor que o purifica quando nós lhe pedimos. Se nós fazermos isto, então ali está prometendo para nós que a mão do Senhor, a sua mão, que vai guiar a nossa vida. Isso é maravilhoso, é uma lição maravilhosa. Outra lição que nós aprendemos aqui é que essa velocidade com que esses mensageiros celestiais, como relâmpago, levavam
ou seja, faziam a sua obra, ali está dizendo que representa a rapidez com que esta obra está continuamente trabalhando para realizar os propósitos de Deus. Às vezes o nosso pensamento é limitado, né? A gente acha que parece que Deus não está agindo, mas não, ali está mostrando que aquela ida e volta que aqueles querubins, que na verdade são anjos, né, estavam fazendo, é a rapidez com que essa obra está sendo feita. Nós é que muitas vezes, sem ver essas coisas espirituais, ficamos estagnados, achando que tudo está parado, mas isso não é assim. Agora temos outra lição também aqui, que nos diz, aquele que não dormita, pode levar avante sua grande obra harmoniosamente. O que para mentes limitadas parece emaranhado e complicado, a mão do Senhor pode frustrar os propósitos de conselheiros. A mão do Senhor pode manter em perfeita ordem. Então, nós vemos aqui que mesmo que para nós pareça que as coisas que estão acontecendo estão em desordem, parece que vai ser muito difícil, mas tudo está sendo guiado por Deus. Se até agora tem certas coisas que ainda não acontecem como nós esperamos, com certeza vai acontecer do jeito que Deus está permitindo que aconteça. Tem coisas ruins que acontecem no nosso meio. Não podemos dizer que é Deus que faz essas coisas ruins. Muitas vezes é o inimigo que faz as coisas ruins. Mas Deus utiliza essas coisas ruins para ajudar a outro. Um exemplo. Acontece um terremoto, acontece alguma enchente e mata pessoas. O inimigo faz essas coisas para matar mais vidas, mas no entanto, Deus aproveita esses momentos para tocar os nossos corações e para que nós possamos pensar e refletir como a nossa vida é curta e os que ainda estamos com vida possamos refletir e tomar decisões para a nossa vida para não nos perdermos. Porque quando tudo está bem, muitas vezes esquecemos de refletir e de tomar decisões certas. Aqui está chovendo, tem um pouco de barulho de chuva, mas vamos continuar com a nossa pergunta número 2. Mas antes tem uma coisinha que eu queria ainda falar. Aquelas duas asas que os anjos usavam para cobrir o seu corpo. Eu sempre tive em mente, escutei também pastores ensinar, que isso nos mostra a reverência, o respeito que devemos ter na presença de um Deus santo, puro e maravilhoso, o Criador de todos nós. Então, como é que nós podemos aparecer na presença de Deus com roupas que às vezes estão mostrando o nosso corpo? Quando nós vamos especialmente para a igreja, nós devemos estar cobertos, o nosso corpo deve estar coberto, porque estamos na presença de Deus Santo. Se os anjos se cobrem, quem somos nós para não nos cobrirmos? É uma lição importante para refletir. Pergunta número 2. Quem são os seres na visão celestial? Com esta pergunta, nós vemos em Ezequiel capítulo 10, versículo 20 até o 22, que nos diz assim: estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. E está repetindo novamente: cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas, e etc. Então o aspecto era totalmente semelhante. O único que nós vemos aqui, quem são esses seres da visão de Ezequiel? Eles eram querubins. E o que são querubins? Querubins são anjos, os anjos que cobrem, que estão mais perto do trono de Deus.
A chuva está forte, mas vamos continuar. O nosso parágrafo nos diz assim: assim como aquela complicação de semelhança de rodas se achava sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado jogo dos acontecimentos humanos acha-se sob a direção divina. Acima dos querubins, ainda dirige os negócios da terra. Bom, vamos para a nossa pergunta número 3. Que outra visão encontramos semelhante à do profeta em 3 ocasiões? Qual é a outra visão que nós encontramos? Uma visão semelhante. Vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 até o 9, que nos diz: também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de... Aí só um minutinho. Cheios de olhos por diante e por dentro. O primeiro ser era semelhante a um leão. O segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem. E o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então, queridos, aqui nós vemos que o profeta Ezequiel viu aquela visão que nós já vimos na pergunta número 1, e agora em Apocalipse não é mais a visão de Ezequiel. Nós estamos vendo uma visão que teve o profeta João, mas ela é bem semelhante, até os rostos dos seres é semelhante. Nós vemos uma diferença aqui com as asas, pois estes querubins que viu João, eles tinham já 6 asas. No entanto, é bem semelhante, até porque tinham olhos por dentro, por diante, né? Tinham olhos por todo lado. Agora eu vou ler o parágrafo que nos diz: esses seres celestiais apressam-se em sua missão. Eles se unem para realçar a honra e a glória de Deus. Estão unidos em uma santa aliança, em uma grandiosa e sublime unidade de propósito, para demonstrar o poder e a compaixão, o amor e a glória do Salvador crucificado e ressuscitado. Esses exércitos celestiais ilustram por meio de seu serviço o que a igreja de Deus deve ser. Cristo está trabalhando por eles nas cortes celestiais, enviando seus mensageiros a todas as partes do globo para auxiliar cada sofredor que se aproxima dele em busca de ajuda, vida espiritual e conhecimento. Que maravilha! Não estamos sós, mas no entanto essa missão, como nós já vimos na pergunta 1, que esses anjos, que esses querubins realizam rapidamente, indo e voltando, o Senhor quer. Aqui diz que é uma ilustração de como nós também devemos trabalhar para resgatar as almas que estão perecendo. Aqui diz que eles estão trabalhando, Cristo envia esses mensageiros àqueles que vão em busca de ajuda, de vida espiritual e de conhecimento. Então, só que nós, como instrumentos nas mãos de Deus, podemos ajudar a que pessoas possam sentir a necessidade de ajuda.
Porque aquele que não sente a necessidade de ajuda não vai receber essa ajuda. O Senhor diz: pedi se vos dará, buscai e achareis, chamai e a porta se abrirá. Então é para quem busca, não é para quem não busca. Mas muitas vezes nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para fazer o povo se despertar e ver que o tempo está próximo, o fim está próximo e que precisamos acordar do sono espiritual no qual muitas vezes caímos, e que busquemos a ajuda de Deus, que busquemos a sua ajuda na nossa vida espiritual, como também conhecimento, porque a sabedoria para entender a palavra do Senhor é algo muito importante. Passamos para a pergunta número 4, que nos diz: como o ser principal é descrito nessas 3 visões? Vamos ler o versículo que está em Ezequiel capítulo 1, versículo 26 até o 28, logo o capítulo 10, versículo 1 e 4, vou ler só as partes mais importantes para que nós possamos compreender. Diz assim: e sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, com a aparência de uma safira, a semelhança do homem no alto sobre ele. E vi como brilho de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, ao redor dele, a semelhança dos seus lombos, e daí para cima e daí para baixo era como de fogo. Havia um resplendor ao redor dele. E como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor dele ao redor. Logo diz também como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. Logo vamos ver Apocalipse, diz: um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. E lá no final uma parte importante do versículo que diz: digno é Senhor nosso e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Então, como o ser principal é descrito nessas 3 visões, ele é descrito num lugar alto, num trono, com muito resplendor, com muita majestade e glória. É dessa maneira que ele é apresentado. E por isso, na parte final, já diz que Deus é digno de toda adoração, porque ele é o Criador. Aqui nós já estamos tomando uma lição para a nossa vida. O nosso Deus não é qualquer Deus. Ele é um Deus grande, é o Deus poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Portanto, nós que dizemos adorá-lo, nós devemos adorá-lo, não somente com os nossos lábios, mas também com as nossas obras, com o nosso respeito, com a nossa reverência, com a nossa obediência aos seus mandamentos. O parágrafo nos diz: todas essas hostes estão servindo ao príncipe do céu, exaltando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. Estão trabalhando para Cristo, sob o seu conselho, sob o seu comando, para salvar completamente todos os que dependem dele e nele creem. Para salvar quem mesmo? Para salvar os que dependem dele e creem nele. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos crer em Jesus e depender totalmente dele. Dessa maneira, podemos ter a certeza da nossa salvação. Pergunta número 5. Que outros elementos encontramos nessa visão?
Vou ler somente a parte mais importante. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 15 até o 21, e capítulo 10, versículo 16 até o 17, vocês podem ler nas suas casas ele completo. E aqui diz: vi rodas sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho de crisólito, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e era o seu aspecto e a sua obra como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Logo diz, estas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Se nós lemos o restante do versículo, nós vamos ver também que quando os seres subiam, as rodas subiam, quando eles desciam, as rodas desciam, se os seres iam para frente, as rodas iam para frente, e é assim, dessa maneira, que onde queira que os seres se moviam, as rodas iam, porque o espírito dos seres estava nas rodas. É isso que nos diz o versículo. Então a pergunta é: que outros elementos encontramos nessa visão? Nós encontramos estas rodas, que diz que para cada rosto tinha uma roda, né? Então, em outras palavras, cada ser tinha 4 rodas, era como a aparência como que uma estivesse dentro de outra, né? Roda, e parece um negócio todo embaralhado, né? Como que a gente não consegue compreender. Mas o que para nós é incompreensível, para Deus é compreensível, como nós já vimos na pergunta anteriores, né? Aqui diz assim: esta lição é ensinada por meio de uma maravilhosa representação simbólica exibida ao profeta Ezequiel. Algumas rodas, cruzando-se entre si, eram movidas por 4 criaturas viventes. As rodas eram tão complicadas em seu arranjo que à primeira vista pareciam estar em confusão, mas moviam-se em perfeita harmonia. Seres celestiais, sustidos e guiados pela mão que estava sob as asas dos querubins, impeliam aquelas rodas. Acima delas, sobre o trono de safira, estava o Eterno, e em redor do trono um arco-íris, emblema da misericórdia divina. Que maravilhoso! Então, nós vemos que aquele negócio que ao começo parecia uma confusão, algo problemático, que não se entendia bem, no entanto, nós vemos que essas rodas se moviam em perfeita harmonia, mostrando que seres celestiais, eles trabalham por nós, movidos pela mão de Deus, e que nós também, logicamente, podemos nos deixar guiar pela mão de Deus. São lições que nós podemos tomar. Ao redor do trono estava o arco-íris, mostrando a misericórdia divina, já que, se nós vemos na história de Noé, o arco foi colocado nas nuvens como uma prova de que Deus não destruiria mais o mundo com água. Então, tudo isto, todas estas lições são maravilhosas. Pergunta número 6. Que conhecimento é revelado na palavra de Deus? Como essa iluminação aumenta? Deuteronômio 29:29 nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Isaías capítulo 28, versículo 13, parte média, nos diz: regra sobre regra, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Então, que conhecimento é revelado na palavra de Deus? O conhecimento que é para nós, está lá na palavra de Deus. O conhecimento que Deus quer que nós saibamos, que é suficiente para a nossa salvação, está na sua palavra. Por isso nós devemos examiná-la sempre. Agora, como esta iluminação aumenta? À medida que nós examinamos a palavra de Deus, esse conhecimento vai em aumento. Como diz em Isaías, regra sobre regra, linha sobre linha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
Por isso por isso temos essas lições de escola sabatina, onde estudamos um versículo aqui, outro versículo ali, temas de diferentes assuntos, para que nós possamos aprender e aumentar essa iluminação que o Senhor nos deu. O parágrafo diz: tem Deus designado um lugar em seu grande plano para cada nação e indivíduo hoje. Todos estão pela sua própria escolha decidindo o seu destino, e Deus está governando acima de tudo para o cumprimento do seu propósito. Todos estão pela sua própria escolha decidindo o seu destino. Pensemos bem nisso. Pergunta número 7. Quando essas revelações se tornarão realidade? Apocalipse capítulo 3, versículo 21 e 7, 16 e 17 nos diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, as apacentará e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Que maravilha estar num lugar assim, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais nada que possa nos afligir. Queridos irmãos, amigos, entreguemos nosso coração nas mãos de Jesus. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Nem dar o coração não podemos na realidade, mas devemos dizer ao Senhor: Senhor, toma o meu coração, porque nem te dar eu não sei. Toma-o, limpa-o, purifica-o. Se nós deixamos Ele tomar o nosso coração, com certeza sairemos mais que vencedores. E como diz aqui a pergunta, quando essas revelações se tornarão realidade? Quando estivermos no novo céu e na nova terra, porque é lá que a majestade desse Deus grandioso vai governar 100%. Hoje Deus ainda está por cima, vigiando tudo e vendo todos os acontecimentos, mas ainda estamos no mundo e ainda Ele está tendo misericórdia de muitas pessoas que ainda não se arrependeram e ainda não se decidiram por Ele. Por isso o inimigo ainda está trabalhando neste mundo, mas chegará um momento onde a misericórdia do Senhor acabará, o tempo de graça acabará, e é aí que aqueles que se prepararam, aqueles que andarão com Jesus todos os dias, sairão mais que vencedores, e é ali que Jesus voltará, nos levará e estaremos nesse mundo onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem sofrimento nenhum. Eu quero estar lá, e você? Eu creio que também, por isso você ficou até aqui neste momento, neste estudo. Vamos fazer uma oração para pedir a presença de Deus na nossa vida. Querido Senhor, te agradecemos por esta lição maravilhosa. Queremos te pedir, por favor, toma nossa vida, toma o nosso coração como inteiramente teu, nos ajude a cada dia andar contigo. A tua palavra disse que se nós te buscarmos, se pedirmos a tua ajuda, tu nos ajudarás a sair vencedores. Então, entregamos nossas vidas em tuas mãos. Abençoa cada pessoa que está escutando esta palavra, por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Amém.